Eu tenho conversado com muita gente ultimamente e tenho percebido que existe um certo sentimento de frustração. É um sentimento de que a pessoa correu e não chegou onde ela gostaria de ter chegado, ou que está faltando algo, ou na realidade não é nem o resultado que ela tem, mas o sentimento que ela tem daquele resultado. Não é exatamente aquilo que ela queria, não é o sonho dela. Ela gastou tanta energia e não conseguiu sentir aquilo que ela gostaria. E quando a gente começa a avaliar essa questão do sentimento em relação aos resultados que está se obtendo, a gente pode pensar a respeito do propósito. Será que não é uma falta de propósito que está ocasionando esse sentimento negativo que a pessoa está tendo, esse sentimento de vazio? Primeiro a gente tem que definir propósito, né? Qual é o significado? O que significa propósito? E aí, pegando uma definição muito simples, mas objetiva, de Martin Seligman. Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. E a definição que ele tem de propósito, que ele coloca como propósito você acha que o mundo está melhor porque você está presente no mundo? Por causa da sua contribuição? Você acha que sua família está melhor porque você está contribuindo positivamente? Será que o seu chefe está melhor por causa de você? Será que a organização que você trabalha, né? Será que a igreja que você frequenta, as pessoas que estão lá, a sua contribuição tem, de certa forma, melhorado a vida das pessoas? O mundo está melhor, a sociedade está melhor porque você está lá? Se você tem esse sentimento que, graças a você, tem uma parte da sociedade, mesmo que seja pequena, que ela está melhor, então você tem um propósito. E quando a gente começa a avaliar isso, eu lembro de uma história de um amigo meu, um médico, e eu estava conversando com ele um dia desse. Eu vou chamar esse médico, esse amigo meu, de Matheus. Eu estava conversando com o Matheus, e só para entender o perfil de Matheus, Matheus é um médico que ele é respeitado no mundo acadêmico, ele tem uma formação acadêmica muito boa, ele é respeitado pelos colegas, ele tem um consultório cheio, os pacientes o reconhecem como um bom profissional, como um bom médico, e o consultório dele é cheio. Na igreja que ele frequenta, ele é reconhecido e ele é respeitado, e ele gosta de dar aula. Então, conversando com ele, eu disse, poxa, dar aula não dá muita grana, né? Ele disse, não dá muita grana, mas me dá muita satisfação. Eu gosto de dar aula. Ele dá aula para alunos de medicina. E a parte que ele dá aula no curso de medicina é uma parte mais filosófica. E ele me contou que todo semestre ele para os alunos e pergunta assim, daqui a um tempinho, né? Ele fala assim, daqui a um tempinho vocês vão ter terminado o curso de medicina, e aí vocês serão médicos? E o pessoal disse, lógico. Ele disse, não, vocês não serão médicos. Vocês serão bacharéis em medicina. Vocês só serão médicos a partir do momento que vocês se envolverem com o paciente, que vocês colocarem o paciente em primeiro lugar e resolverem o problema do paciente. A partir do momento que você tem esse envolvimento genuíno, você vira médico. E é interessante que ele disse que na formação dele, um dos professores dele chegou e disse, Matheus, você nunca deve colocar o dinheiro em primeiro lugar. O primeiro lugar, você deve colocar seu paciente. Não se preocupe com o dinheiro, porque o dinheiro ele vai vir como consequência daquilo. Coloque sempre o paciente em primeiro lugar. E ele tem estabelecido isso como uma filosofia de vida e de trabalho dele. Quando eu falo isso, você pode parar e pensar, puxa, essa visão é uma visão mais romântica, né, desse médico. Será que é uma visão mais romântica? Eu vou trazer a visão de estudiosos de administração, estudiosos das organizações. Peter Drucker é um dos caras que é um estudioso e ele escreveu vários livros, é um cara que fez diferença dentro da administração, dentro do campo organizacional. E o que ele fala a respeito disso? Ele diz o seguinte, o objetivo, o propósito das organizações, das empresas, não é o lucro. Dizer que o objetivo das organizações, das empresas é o lucro, que o propósito delas é o lucro, é a mesma coisa de dizer que o objetivo do ser humano é respirar. O ser humano tem que respirar, porque senão morre, mas não é o objetivo dele. Eu estou falando aqui, propósito e objetivo, estou colocando como sinônimos. A gente não vai
parar muito para poder definir, fazer as diferenças dos dois. Eu estou utilizando aqui como sinônimos, tá? Então ele fala, não, o ser humano, o objetivo do ser humano não é respirar. Ele tem que respirar, porque se não respirar, morre. O objetivo da organização não é o lucro. Tem que ter o lucro, porque senão a organização morre, né? E aí, uma das coisas que ele fala é que as organizações que têm um propósito definido, geralmente, as gerações que passam, as organizações que passam por várias gerações, que duram muito tempo, são geralmente aquelas organizações que têm o propósito definido, que as pessoas que trabalham lá sabem qual é o propósito. E quando a gente começa a pensar em pessoas na área de administração mais recentes, então, por exemplo, tem um movimento sobre capitalismo consciente. Inclusive tem um livro chamado Capitalismo Consciente, que foi escrito por John Mackey. E esse cara, ele foi o CEO da Whole Foods, que é uma empresa voltada à alimentação saudável. Foi uma empresa que ele foi vendida depois para a Amazon. A Amazon comprou a Whole Foods. E ele falava muito isso. O objetivo da organização não é o lucro, mas sim trazer um bem para a sociedade. Aqui no Brasil, quem estava encabeçando mais esse processo, essa bandeira, quem estava levando mais essa bandeira do capitalismo consciente para ajudar a conscientização das pessoas, do empresariado, das organizações, é o Rony Meisler, que é o dono da Reserva, né? Ou era o dono da Reserva, a Reserva foi comprada aí pela Arezzo, né? Então ele é que estava encabeçando esse processo, né, aqui no Brasil. E quando a gente ainda continua na área organizacional, tem o Peter Senge, que também é um grande pensador de administração, um grande pensador na área organizacional, principalmente na parte de aprendizagem organizacional, né, organizações que aprendem. E Peter Senge diz o seguinte, Peter Senge disse que as pessoas querem trabalhar em um lugar que tenha propósito, porque a pessoa sente prazer em dizer que a minha empresa, falar isso. Não é a empresa que eu trabalho, muitas vezes a pessoa coloca como a minha empresa, não a empresa dele, mas a minha empresa, mesmo não sendo dono, mesmo sendo colaborador da empresa. E ele diz o seguinte, que quando nessa organização o propósito não está muito definido, quando não há uma grandiosidade no propósito, as trivialidades começam a aparecer e começam a atrapalhar. O que era muito pequeno começa a virar maior e atrapalhar todo o processo da organização. Ainda falando sobre pensadores, tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi prisioneiro de campo de concentração. E quando ele estava como prisioneiro do campo de concentração, ele como psiquiatra, ele começou a querer estudar ele dentro do campo de concentração. Qual é o efeito que o campo de concentração estava dando na mente dele, na psique dele. E ele estudava ele e estudava os colegas. E ele fala o seguinte nos livros dele, ele diz que um dos grandes objetivos dele, ele se via num auditório lotado, explicando uma teoria que ele tinha desenvolvido para muita gente. Então ele explicava essa teoria. E esse propósito que ele definiu foi um propósito que ajudou ele a passar por todo o sofrimento, por todas as privações que tinham no campo de concentração. Ele dizia que o fato, muitas vezes, o que acontece com você, muitas vezes você não tem gerência sobre aquilo, você não consegue evitar. Mas o espaço que existe entre o fato e a sua reação, aquele espaço ali é de total domínio seu. Você é que define o que é que vai acontecer entre o fato e a sua reação. Você consegue dominar aquilo ali. E com um propósito, quando você tem um propósito, lhe ajuda nesse domínio, nesse gerenciamento entre o que acontece e sua reação. E aí, falando sobre isso, a gente define que o propósito é um dos pilares do bem-estar. Para você estar bem, você tem que ter um propósito definido.
E aí vamos lembrar do médico, vamos lembrar de Mateus, né? Então vamos lembrar de Mateus, lembra que Mateus chegava e colocava como o paciente tem que estar em primeiro lugar, não o dinheiro, porque o dinheiro vai vir como consequência, tá? Lembrando dele, aí eu vi também um estudo, eu vou te falar sobre um estudo americano, um estudo que foi feito nas universidades, e esse estudo ele abordou 12 mil calouros. E ele definiu o seguinte, ele dividiu os calouros entre aqueles que eram mais materialistas, aqueles que o objetivo de estar ali na faculdade era... Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é ganhar dinheiro, é comprar um carro bom, comprar uma casa boa, ter prestígio, poder viajar para onde eu quiser, ter muito dinheiro. Esse era o objetivo desses calouros, os materialistas. E os que não eram materialistas, que tinham o objetivo de melhorar a sociedade em algum aspecto, de servir a sociedade, servir as pessoas, fazer o melhor naquelas áreas que eles atuavam, que eles estavam começando a atuar. E 20 anos depois dessa pesquisa ter iniciado, eles foram revisitar os dois grupos. E o grupo que era mais materialista tinha um nível de satisfação pessoal menor, tinha um nível de bem-estar menor do que o outro grupo. E esse grupo mais materialista, ele era um grupo que era mais ligado a problemas de saúde mental. Então, quando a gente começa a ver toda essa abordagem organizacional e consequências para a saúde mental, aquele médico deixa de ter uma visão romântica. Pelo contrário, ele tem uma visão até bem atual e interessante, né? E voltando para Viktor Frankl, tem uma frase dele que ele diz o seguinte: sucesso é um efeito colateral, vai te perseguir se parar de pensar nele. Eu vou repetir, o sucesso é um efeito colateral que vai te perseguir se parar de pensar nele. É como se Viktor Frankl tivesse falado para o Mateus, né? Foi exatamente isso que o professor de Mateus falou para ele. Coloque o paciente em primeiro lugar e o dinheiro vai chegar junto. Se for sua mensuração de sucesso, for o dinheiro. Se sua mensuração de sucesso for o prestígio, também vai chegar como um efeito colateral. E ainda continuando nesse ponto de Viktor Frankl, as análises de Viktor Frankl, que terminou realmente desenvolvendo uma teoria, uma escola chamada Escola de Logoterapia na psicologia. Ele fala o seguinte, que você pode estar pensando aí, vou te falar, você pode estar pensando assim, poxa André, eu não tenho aqui um propósito definido, isso me incomoda. E ele fala sobre isso. Ele chega e diz o seguinte: a busca por sentido e motivação na vida e a tensão, o desequilíbrio nessa busca aí, ela é fundamental para a saúde mental. Então, mesmo que você não tenha o propósito, mas que você está determinado, você está colocando energia para procurar o propósito, o teu propósito ali, aquela tensão, em vez de ser uma tensão negativa, é uma tensão positiva e é fundamental para a saúde mental, de acordo com o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, né? Quem desenvolveu a logoterapia. E o Viktor Frankl dizia outro ponto também interessante. Ele diz o seguinte, que o ser humano, ele busca prazer, busca poder, e o ser humano também busca o sentido. E essa busca pelo sentido, ela está no mesmo patamar da busca pelo prazer e a busca pelo poder. Então, assim, se por acaso você não está procurando sentido no que você está fazendo, não está procurando o teu propósito, provavelmente teu nível de bem-estar está menor do que poderia ser. Você está menos feliz, o teu bem-estar está menor do que poderia realmente estar. Então é como se você estivesse deixando dinheiro sobre a mesa ou brincando na tomateira, como várias pessoas ficam falando sobre isso, né? Então assim, você pode ser inclusive que aquele teu sentimento, aquele sentimento de vazio ou que está faltando alguma coisa, seja exatamente isso. Você
parar e procurar colocar energia em busca do sentido. Mas quando a gente fala sobre essa questão de definir um propósito, definir o sentido, a gente começa a pensar em coisas grandiosas, né? Por exemplo, um médico ele vai salvar uma vida, vai curar uma doença, né? Mas um engenheiro de software pode desenvolver um novo software que pode mudar a vida de muita gente. Mas será que o propósito ele precisa ser algo tão grande que vá mudar a vida de muitas pessoas? De acordo com Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, diz que não. O propósito ele pode ser uma coisa mais simples. Pode ser uma coisa mais simples, mas que faça sentido para você. Pode ser que você defina como propósito ganhar um campeonato de jogo de futebol que você está participando, ou, bem, o que fizer sentido para você. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu me casei, na época a gente estava comprando, um pouquinho antes de casar, estava comprando um apartamento e tinha também a festa de casamento para pagar. Para minha esposa era muito importante aquela festa de casamento e a gente passou algum tempo antes do casamento e um pouquinho depois de ter casado com um orçamento muito apertado. Por quê? Porque eram muitas despesas. Então eu lembro que naquele ano a gente praticamente não saiu para restaurante, então a gente escolhia programas mais baratos para poder fazer. Eu lembro que tinha uma promoção do cinema, que no dia do seu aniversário você ia para o cinema de graça, então eu lembro que a gente aproveitava esse dia e ia para o cinema, porque era uma despesa menor. E assim, apesar de todas as restrições que a gente teve, né, que a gente teve que fazer nesse período, eu não lembro como se fosse um período doído. Pelo contrário, foi um período de conquista. Por quê? Porque o propósito ele estava bem definido e para a gente fazia sentido. E a gente se juntou e aquelas restrições, elas na realidade faziam parte para atingir aquele processo. No livro de Viktor Frankl, ele usa uma frase de Nietzsche dizendo que se você tem um porquê, você consegue enfrentar quase todos os como. Fica tudo mais fácil. Se você tem um porquê, você consegue enfrentar quase todos os como. As dificuldades passam ali, você não vai se prender a elas, porque você tem o propósito, você tem um porquê. E eu queria te aconselhar 2 filmes interessantes, tá? Tem um filme que está no YouTube. Se você jogar no YouTube, você vai encontrar, que é Poder Além da Vida, que é um filme com o Nick Nolte. Esse filme, ele mostra que em determinado momento a pessoa do filme lá, o principal, ou um dos principais personagens, ele começa a descobrir o propósito dele e a vida dele muda completamente de sentido, tá? Então vale a pena assistir esse filme, é um filme bem interessante. É um diálogo, na realidade, um filósofo, ele começa a aconselhar um atleta e assista que vale a pena. E tem um filme que ele é mais recente, é um desenho animado, mas eu digo que é desenho animado feito para adultos, que a criança pode assistir também, mas que foi feito para adultos, que é Soul, o nome dele, Soul de alma, né, em inglês, que está no Disney Plus. E vai muito na mesma pegada, é sobre a procura do propósito, a pessoa ir atrás do propósito dela. E tem uma parte do livro que é muito interessante, porque eles contam uma história sobre um peixinho novo, um peixinho que ele é super ativo, dinâmico e muito sonhador. E ele vai se encontrar com um peixe mais sábio e vira para o peixe mais sábio e diz o seguinte: meu grande sonho é encontrar o mar, porque o mar é um lugar maravilhoso, eu imagino coisas excelentes, eu já escutei falar muita coisa boa sobre o mar, porque o mar, aí ele falou muito sobre o mar. E o peixe mais velho, sábio, virou e disse: peixinho, você está no mar, aqui é o mar. Ele disse: não, aqui é água, eu quero ir para o mar, porque o mar é diferente, o mar é maravilhoso. Bom, ele estava no mar.
Então, o que eu quero falar com isso? O que essa historinha quer dizer? Provavelmente o teu propósito está ali na tua frente. É porque muitas vezes o propósito das pessoas está tão ali na frente e a pessoa não consegue enxergar ou explica para ela mesma de uma forma que não é muito produtiva. Então, se você começar a analisar teu ambiente, tua vida, teu propósito, ou existem vários propósitos, porque diz que o propósito também não precisa ser uma coisa única na vida, você pode ter vários propósitos e vai mudando. O importante é que tenha esse propósito para ir se motivando. E para finalizar, eu queria fazer um exercício contigo, tá? O que é que eu proponho para você? É interessante que você esteja num lugar calmo, que você possa se concentrar. Você vai sentar em uma postura ereta, coloque os pés no chão, as mãos nas coxas. Vai fechar os olhos e vai começar a se concentrar na sua respiração. Você vai prestar atenção quando você inspira, quando você expira. Quando você inspirar, você vai contando 4 segundos. Você prende 4 segundos e solta em 4 segundos. Prende novamente, inspira novamente em 4 segundos. Repita isso umas 5, 6 vezes. O objetivo é que você comece a se concentrar na sua respiração para se acalmar, para poder colocar a mente em ordem. E você vai parar para pensar em 3 pessoas importantes na tua vida. E agora você vai se imaginar muito mais velho e que você atingiu tudo o que você queria na tua vida, só que você está naquele momento no leito de morte. E o médico ele chega para você e diz, olha, você está nos últimos instantes da sua vida, ali fora tem 3 pessoas que querem falar contigo. E são justamente as 3 pessoas que você considera importantes para você. Entra a primeira pessoa, ela para do teu lado, segura a tua mão, diz para você, olha, pode ir em paz, porque você mudou a minha vida. Você realmente fez diferença aqui no mundo. Você sabe o que é que você fez para essa pessoa. Você se acalma com um sentimento de muita gratidão e de muita satisfação. Essa pessoa vai sair, vai entrar a segunda pessoa, fica do lado da sua cama, segura a sua mão e diz que você pode ir em paz porque você conseguiu fazer o que você podia ter feito, que você mudou a vida dela, que você contribuiu muito positivamente. Você sabe o que é que você fez. Entra a terceira pessoa, também segura a sua mão. E o que é que você gostaria que ela estivesse falando para você? Qual é a recordação que você gostaria que ela tivesse a seu respeito? Essa terceira pessoa vira para você e pergunta para você, me diga quais foram as 3 mais importantes conquistas que você teve na vida. O que foi mais significativo para você? Esse é o momento que você deve ter escrito, ou quando acabar aqui, você vai escrever o nome das 3 pessoas, você vai escrever o nome ou a diferença que você fez para cada uma dessas 3 pessoas e você vai escrever as conquistas que você teve durante o período. Quando você escreve isso, é uma pista, é uma grande sinalização de o que é importante para você, o que é realmente importante para você, e é uma ajuda
para definição do teu propósito, caso você esteja com dificuldade de encontrá-lo. Meu nome é André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Foi um prazer estar aqui contigo, espero ter ajudado e até a próxima.